A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que maravilha nos encontrarmos aqui mais um dia concedido pelo Senhor, em que fomos alcançados pelas misericórdias do Senhor, que se renovaram sobre as nossas vidas. Estamos aqui neste dia de domingo para cumprir a nossa agenda de leitura anual da Bíblia Sagrada, neste projeto que nasceu no coração de Deus, da jornada da leitura da Bíblia em um ano. E você, meu irmão, meu amigo, que está chegando aqui pela primeira vez, venha participar deste grande exército de leitores da Palavra de Deus. Deus tem levantado um povo que a cada dia tem se voltado para a Palavra do Senhor, e vemos pelos sinais dos tempos que a Palavra do Senhor tem se cumprido. Então nos acheguemos ao Senhor, irmãos, e Ele se achegará a nós. Vamos estar crescendo no conhecimento da Palavra de Deus e recebendo do Senhor verdadeiro avivamento embasado nesta verdade que é a palavra do nosso Deus. Então estamos aqui agradecendo a você que já está conosco desde o início, você que está chegando agora. Todos sejam bem-vindos e que o nome do nosso Deus, aleluia, seja engrandecido aqui no nosso canal, porque para Ele e por meio dele são todas as coisas, e importa que Ele cresça e nós diminuamos, aleluia. Vamos então, irmãos, estamos no Novo Testamento, glória a Deus, a nossa jornada diária nos fez chegar aqui no dia 290 do ano e estamos no Evangelho de Mateus. Hoje, nossa agenda se compõe de 5 capítulos por ser um dia de domingo. Vamos então, meus irmãos, hoje lendo os capítulos 19, 20, 21, 22 e 23. Então, assim, completando nossa agenda de 5 capítulos aos domingos. Vamos juntos? Então, no momento reservado do seu dia em que você vai parar para fazer a leitura da palavra do Senhor, tome de posse a Bíblia na mão e vamos aqui com a irmã Daniele, que é apenas o seu incentivo, sua companhia de leitura. Lembrando e avisando aos que estão chegando agora que a nossa Bíblia é a Bíblia evangélica na tradução linguagem de hoje. Vamos prosseguindo para a glória do nosso Deus. Aleluia! Capítulo 19 de Mateus. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa,
então é melhor não casar. Jesus respondeu: Este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder que aceite esse mandamento. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no céu, no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: Então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: Para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus, tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Aleluia. Capítulo 20. Jesus disse: O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa
com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde, quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para eles? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam. Ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos, sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós.
A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Aleluia. Capítulo 21. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, diga que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: Agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento, e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas. Aleluia. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: Quem é ele? A multidão respondia: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi. E eles disseram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou ali a noite. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: Nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: Como a figueira secou depressa!
Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Aleluia. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: Então, por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: Não sabemos. Então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem, e este disse: Sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: O filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Jesus disse: Escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: O meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: E agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: Com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: Vocês não leram o que as Escrituras dizem?
as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Capítulo 22. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus, e o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto. Ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que é que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre,
Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a sua esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Aleluia. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era o mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os ensinamentos da lei? Todos os mandamentos da lei. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Oh, meu Deus, aleluia. Capítulo 23. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre,
pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim. Se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isso. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Por isso, Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aqui, irmãos, terminamos a nossa leitura de hoje, os 5 capítulos propostos na nossa agenda. Que coisa maravilhosa o avançar do vídeo, né? A leitura foi bem extensa e vamos apenas estar dando uma palavra sobre a situação que Jesus enfrentava. Jesus enfrentava oposição de todos os lados. Nós vimos que os mestres da lei, as autoridades do povo, os fariseus, os saduceus, eles procuravam sempre estar pegando Jesus em alguma situação para estar enganando. Mas o próprio Senhor condenou as suas práticas, condenou as suas atitudes, porque o Senhor os conhecia. O Senhor, sendo Deus, ele não olha apenas para a aparência, mas o Senhor sonda e conhece o coração. O Senhor aqui vem expor todos eles, e o Senhor ainda chega a dizer que eles eram como sepulcros caiados, por fora uma beleza exterior linda, uma aparência linda, porém por dentro eram mortos, estavam cheios de podridão e faziam os outros pecarem, colocavam cargas pesadas e assim faziam até com que o povo, na verdade, se afastassem de Deus ao invés de se aproximarem do Senhor. O Senhor, sim, sofreu grande oposição, o seu ministério foi, sim, muito perseguido. E o Senhor estava em constante oração ao Pai. Ele sempre estava se retirando em momentos de oração ao Pai para poder prosseguir no seu ministério, o seu ministério de anunciar o reino, a salvação a todos aqueles que viessem a Ele para serem salvos. E assim o Senhor proclamou, e o Senhor proclamou a verdade do Evangelho, anunciou a salvação que Ele mesmo estava oferecendo ao povo. E o Senhor, apesar de ver toda essa situação em que eram mortos os profetas de Deus, aqueles que avisavam da sentença do Senhor ao povo, aqueles que levavam o povo ao arrependimento, chamavam ao arrependimento. O Senhor lamentou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes o Senhor quis aconchegar o seu povo, quis ajuntar o seu povo
como uma simples galinha, venha junto aos seus pintinhos para estar sob as asas dela. Assim Deus queria estar cuidando do seu povo escolhido, mas o seu povo matou e rejeitou a todos, inclusive o Filho de Deus. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus venceu, Ele venceu e Ele está sentado no trono de glória, aleluia, à destra do Pai. Ele está lá, Ele foi exaltado, engrandecido, aquela pedra, a principal pedra que foi rejeitada pelos construtores, foi exaltada por Deus e está a continuar fazendo a sua obra em todas as nações, em todo o seu povo. Ele tem promessas e esperança. Oh, meus irmãos, vamos estar confiando sempre no Senhor, sabendo em quem temos crido, porque maravilhoso, aleluia, maravilhoso é o nosso Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, tenham um domingo de paz e fiquem na presença do Senhor, meditem que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta manhã, neste dia, ao longo, no decorrer e no momento que você parar para estar falando com o Senhor e lendo a sua palavra. Fiquem todos com Deus, não deixe de curtir, não deixe de colocar os comentários. Vamos alcançar muitas vidas para a glória de Deus, para que muitos sejam leitores dessa palavra em que é declarado que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor, aleluia, permanece para sempre. Amém. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.